Buenas, meu povo do sul do mundo, em especial o pessoalzinho de São Paulo que está nos esperando aí para fazer a prova amanhã, fazer a prova da Polícia Civil de São Paulo. Eu sou o professor Franco, estamos direto aqui de Cascavel para o mundo, direto do Focus Concursos, e vamos passar aí 2 agradáveis horas. Espero contribuir aí para a tua prova amanhã. Vamos falar um pouquinho sobre direito constitucional e direito administrativo com a nossa prova, né? Uma prova muito esperada, uma prova muito que tem, o Brasil inteiro está descendo para fazer. Então eu sei que tem muitos aqui de Cascavel que subiram para lá, ou o pessoal do Rio Grande do Sul que está subindo, o pessoal do Nordeste que está descendo, enfim. Prova da Polícia Civil de São Paulo tem, todo mundo quer ser tira, então é uma baita uma oportunidade, né? Também sei que amanhã nós temos prova também da Polícia Civil do Piauí. Se você está, né, aí no estado do Piauí para fazer a prova e está nos assistindo, também não tem problema nenhum. Apesar do foco hoje da revisão, claro, ser a Polícia Civil de São Paulo, alguns conteúdos vai valer muito a pena. Esse conteúdo está no seu edital da Polícia Civil do Piauí, tá? Então não te preocupe, fica conosco também, que tudo que eu falar aqui também vai valer para você, tá? Mas claro, o nosso foco é a banca Funesp, é a banca que vai fazer o concurso aí da Polícia Civil de São Paulo. E vamos falar um pouquinho então de constitucional e administrativo. Deixa eu dar um bom dia especial aí para o pessoal que está ao vivo aí nos esperando. Vamos lá. ILIDA RMGM 2512. Meu Deus, isso aqui é um código hebraico, não é um nome, tá? Vamos lá. Bom dia para vocês, bom dia Silva, Lucicleide Santos, um abraço para você, Mandinha, né, o Gustavo, a Natália, o Ronald, muito bem, Cruzeiro, São Paulo sempre presente, claro, a Juliana, o Ananias, Beto Guido. Então assim, muito, mas muito obrigado pela sua presença. Eu sou, mais uma vez vou dizer, eu sou o professor Franco. Se você não nos conhece ainda, não tem problema, a partir de agora então nós vamos ficar 2 horas e nós vamos poder então ficar conversando. Eu estou ligado aqui no chat, eu espero então contribuir. Claro, nós vamos falar a respeito do conteúdo voltado à Polícia Civil de São Paulo. E o material eu simplesmente disponibilizei para você, para ter a título de revisão, um materialzinho aí que envolve a Constituição Federal, já está sendo disponibilizado para você, os artigos que caem na tua prova, tá? E lá vem o Rio Grande a cavalo, claro. E muito obrigado, um abraço para você também. Meu amigo Marcos Vinícius, minha amiga Luísa, Giovana, quem mais? A Gênesis, fala a Pri, quem mais? Renato, Fernandão, o Ananil já comentei, né? Macapá, é longe, hein, Piazito? Macapá é longe, Deus o livre e guarde. A Cat, muito bem. Quem mais? A Juliana, nossos amigos aí que estão nos assistindo, nos assessorando aí, os monitores online, também muito obrigado. Então, se você ainda não tem nossos contatos, aqui estão, tá? Então, faça o favor, adicione lá no Insta, no Face, manda tua dúvida de 15 mega de anexo aqui para o nosso e-mail. Porque não adianta mandar questões muito longas para o meu Insta que eu não consigo responder. Se for questões aí um pouco menores, eu consigo te dar um amparo, tá? Mas questões aí longas, eu não consigo, te manda pro e-mail lá que é mais fácil, tá? Repetindo, o pessoal que é nosso aluno do Focus, nós temos um canal aí de resposta. Eu sei que estou atrasado, tá? Eu estou atrasado, mas eu vou responder. Você tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tá? Um dia eu vou responder. Muito bem. Um abraço, Ana Paula, Fernando, enfim, olha só, pessoal do Rio de Janeiro, hein, vai fazer a prova também, né? Petrópolis, o Márcio, como desativo o bate-papo, meu amigo, não tenho a menor ideia. Tá tão bom aqui que ele quer desativar o bate-papo já. Vamos lá. Silvio, recomendo um livro, livro de constitucional, Constituição Federal, para a Polícia Civil, Constituição Federal, tranquilo, e as súmulas vinculantes do nosso querido STF, a melhor coisa do mundo, tá? Estuda a Constituição Federal, mais as súmulas
É isso que tem que saber para a Polícia Civil. Agora, se for um outro concurso mais aprofundado, um concurso de analista tribunal, aí nós recomendamos, claro, o nosso doutor em Direito, Pedro Lenza, tem o Descomplicado aí dos guri lá de Porto Alegre, né? O Constitucional Descomplicado, que é o manto, né? São as duas bases aí, digamos, de um bom concurseiro. Tem outros bons livros, mas aí já foge à esfera de concurso. Livro do Michel Temer, Gilmar Mendes, livro aí de outros autores, Barroso, né? Tem vários autores aí que fogem um pouquinho ao nosso contexto constitucional, tá? Muito bem, e claro, eu sempre gosto do livro do meu amigo, o Maza, o professor Maza aí, que é fenomenal de Direito Administrativo, tá? E recomendo inclusive o livro dele, tá bem completinho, tá bem esquematizado aí para concurso no que tange a Direito Administrativo, tá? Beleza? Bom, mas fora isso, é sentar o dedo na lei seca e súmula vinculante e acabou. Direito administrativo, claro, nós temos que ter um manualzinho ali, porque ele não é um direito codificado, né? Salvo, claro, as leis administrativas, 8112, licitações, improbidade, 9784, mas o resto é conceitual, o resto é doutrina, e aí sim nós temos que ter uma boa apostila ou um bom livro, né? E aí eu recomendo, claro, aqueles autores voltados a concurso público, beleza? Muito bem. Fala da patroa. Patrola. Vou dar o exemplo da patrola. Tem cada um. Enfim, Michel Temer tem um livro. Michel Temer é um dos melhores constitucionalistas que nós temos. Olha só. Eu não vou ler o livro do Michel Temer porque eu não gosto dele. Tá bom, então. Tá jóia. Então lê o livro do Gilmar Mendes. Também não gosto do Gilmar Mendes. Então tá bom. Então vamos ler a apostila do Focus. Tá bom. Chega. Muito bem. A partir de agora, então, aula de Direito Constitucional e depois aula de Direito Administrativo, tá? Democraticamente, você quer primeiro Direito Constitucional ou Direito Administrativo? Vamos ver. Já que ninguém respondeu, então eu vou começar com Direito Constitucional. Muito bem. Princípios fundamentais. Princípios fundamentais. Se tu não me conhece, eu vou te falar, a minha letra é horrível, minha letra é feia, sim, mas com fé em Deus nós vamos resolver isso, tá? Com muita administrativo, meu Deus do céu. Caroline, tô contigo, hein? Vamos começar com o constitucional. Tô com você. Gostei. Isso aí, Luciana também, Aline, Ana, todo mundo em constitucional. Beleza, pessoal, nós vamos começar com o constitucional. Eu vou dar uma tocada rápida no constitucional para deixar um pouco mais de tempo para o administrativo. Eu sei que o teu grande pavor é o direito administrativo, tá? Eu não sei porquê. O direito administrativo é ótimo, é agradável, é leve, é tranquilo, né? Mas, enfim, o direito administrativo nós vamos deixar um pouquinho, vamos deixar para o final para ter um pouco mais de tempo. Eu vou tentar abordar um pouquinho de cada um dos assuntos que caem na sua prova, tá? Atos, poderes, princípios, responsabilidade. Então, assuntos que irão, então, com toda certeza, 110% que estarão na sua prova. Joia, moçada? Então, começamos com o constitucional para poder dar aquela, meu Deus, estou acordando agora, né? Aquela, artigo 5º, beleza, vamos ver o que está caindo no artigo 12, para depois sim começar de verdade a nossa revisão, que é o direito administrativo. Muito bem. Ó, o que acontece? Lá no teu material, no teu edital, nós temos, claro, os artigos correspondentes à tua prova. E a banca foi bem clara, vai cair de tal artigo até tal artigo, tal artigo até tal artigo. Os 37 primeiros artigos deverão ser lidos, principalmente os 15 primeiros artigos da Constituição. Aliás, os 15 primeiros artigos deverão estar digeridos já no dia de amanhã. Não pode perder tempo agora, um dia antes da prova, em ler artigo, porque isso já deveria estar na massa do sangue, o artigo da Constituição, né? Mas enfim, se cair para você uma questão de princípios fundamentais, toda vez que a banca quiser colocar uma questão de princípios fundamentais, a banca vai colocar questões do artigo 1º ao artigo 4º, tá? E aí nós temos que saber que apenas aqui nós temos princípios fundamentais. Princípios fundamentais estão expressos no artigo 1º, 2º, 3º
e artigo 4º. Eu vou simplesmente tocar a matéria que eu quero passar o máximo de informação possível, tá? Simplesmente você vai ficar aí, bracinho cruzado, ouvindo e me assistindo para você lembrar, relembrar, tá certo? Ninguém vai aprender constitucional agora, simplesmente vai revisar, vai olhar a Constituição, vai olhar o material para que você sempre reflita, né, a matéria para fazer uma boa prova amanhã, tá? Vamos lá. Então o que acontece? O artigo 1º, o 2º, 3º e 4º tem para nós os princípios fundamentais. Os direitos fundamentais começam no artigo 5º, nós não temos direitos fundamentais nos 4 primeiros artigos. Ponto, né? Ponto. Agora, esses primeiros artigos têm um nome, eu chamo de os 5 fundamentos da República. Todos os 5 pilares da República estão aqui. Tu sabe que estão lá a cidadania, soberania, dignidade humana, valores sociais e o pluralismo político. Eles são o que nós chamamos de fundamentos, estão aí no artigo 1º. Aliás, o artigo 1º tem muita coisa boa, muita questão boa. Lá vai trazer para nós questões, por exemplo, de questões falando de princípio democrático, princípio republicano, princípio federativo, e a banca gosta dessas questões, tá? Se você fez nosso curso de exercício, nós colocamos várias questões de artigo 1º que a banca cobrou, falando um pouquinho aí sobre esses princípios democrático, republicano, federativo, tudo isso você extrai do artigo 1º da Constituição, ficou claro? Muito bem, o artigo 2º vai trazer para nós os 3 poderes, a divisão dos 3 poderes, tá? Aqui vai ter exatamente aquela noção de os 3 poderes ser independentes, porém harmônicos entre si. Uma coisa independente e harmônica entre si, o que é? É que nós temos uma função típica, pelo menos uma função típica para cada um dos 3 poderes, e 2 funções atípicas. Qual é o único poder que tem 2 funções típicas? Legislativo. O legislativo tem a função de administrar e a função de fiscalizar, de forma típica. Então, lá na matéria de controle, quem é o poder que tem a função típica de exercer o controle externo da administração pública? Tu vai responder Poder Legislativo, mas essa informação já no direito constitucional você já tinha, né? Então o poder legislativo, ele é o único poder com duas funções típicas, ponto. São independentes, porém harmônicos entre si, tá? Ok, vai cair uma questão do artigo 3º. O que o artigo 3º tem para nós? Tem os 4 objetivos. Se falar em objetivo é artigo 3º. Falou em objetivo, artigo 3º, não tem por onde correr. Aqui é os objetivos, tá? Objetivos, nós sempre teremos uma ação futura, uma ação para que Deus quando quiser, uma ação que não sei quando vai acontecer. Vamos construir uma sociedade justa, livre e solidária. Quando? Não sei, é para frente, é para frente. É uma norma pragmática, é uma norma para o futuro, é um objetivo de vida que o brasileiro tem, tá? Então, esses 4 objetivos, eles estão dentro do artigo 3º. E o professor vem aqui e fala, olha, decora os verbos. Onde tem verbo, tem objetivo. Porque, é claro, a classe gramatical, diz o nosso amigo Cícero Martins e Pablo Jamilk, né? E a classe gramatical que expressa uma ação é o verbo. Então, se tem verbo, tem frase. Então, nós temos uma ação. Logo, se tu tem uma ação, tu vai ter um verbo. Cuidado, nem sempre é assim aqui no Constitucional, né? Eu passei uma macetezinha aí no nosso curso intensivo. Muito bem. O que acontece? Aqui nós temos os princípios internacional. Olha como fica lindo o internacional de azul. Princípios internacional, nós temos basicamente 10 princípios, né? 10 princípios aplicados quando o Brasil está numa relação internacional. Muito bem, senhores e senhoritas que serão policiais brabos, pé na porta. Quando questão for de princípio internacional, 99% de chance de cair asilo político. Vai cair asilo político de novo? Vai. Mas de novo? De novo. Por quê? Não sei. A banca é apaixonada por asilo político.
né? A concessão de asilo político, e amanhã vai cair, você vai lembrar, meu Deus, caiu de novo asilo político. Pois é, caiu de novo. Asilo político e o repúdio a dois crimes horrendos, chamado crime de terrorismo e racismo, são repudiados internacionalmente. Se tu errar essa questão, não fale comigo mais, tá? Quais são os dois crimes que o Brasil repudia? Terrorismo e racismo, ponto. Não é genocídio, não é homicídio, não é infanticídio, é terrorismo e racismo. Eles são repudiados nível internacional, tá? Então sempre cai esses dois princípios internacionais que estão previstos no artigo 4º, beleza? Nas relações internacionais. Joia? Se cair para você repúdio ao terrorismo e racismo e concessão de asilo, eles são princípios internacionais, logo eles são também princípios fundamentais. E aí eu sempre faço essa brincadeira. O que o asilo político tem a ver com soberania? Se tu pegar a tua Constituição agora, ou pegar o material que está sendo postado aí, no artigo 1º, tá lá. Qual é o primeiro inciso do artigo 1º? Soberania. Qual é o último inciso do artigo 4º? Concessão de asilo. E o que o primeiro inciso do artigo 1º tem a ver com o último inciso do artigo 4º? Tudo isso aqui é princípio fundamental. Tudo isso aqui é princípio fundamental. Vou falar de novo. Tudo isso aqui é, antes de tudo, princípios fundamentais. A concessão de asilo e a soberania são princípios fundamentais expressamente previstos na Constituição Federal. Certo ou errado? Soberania, concessão de asilo. Tudo num esqueleto só, tudo isso é princípio fundamental. Ok? Não erramos mais questão do artigo 1º, 2º, 3º e 4º, porque é feio errar a questão do artigo 1º ao 4º, sabia? Não é para errar. Muito bem. Passamos agora, claro, para falar um pouquinho sobre o nosso querido e amado artigo 5º e seguintes. O artigo 5º nós teríamos aqui mais ou menos umas 49 horas aula, porque tem muita coisa, né? E o artigo 5º, ele vai inaugurar, então, o rol aberto dos direitos e garantias fundamentais. E aí nós temos um artigo, que é um caput do artigo 5º, é muito conturbado, inclusive tem uma mutação constitucional, que tu tem que lembrar lá no caput do artigo 5º. Meu Deus do céu, primeiro de tudo, o que é caput e o que é mutação constitucional? Caput é a cabeça do artigo, tá? A cabeça do artigo. E o que é a mutação constitucional? Tu lembra que no artigo 5º não tem uma palavrinha chamada residência escrita lá? Tá lá escrito? Tá lá escrita a palavra residência. E o que tu vai fazer com a palavra residência? Tu vai riscar, tu vai botar fogo, você não vai ler. Isso é mutação constitucional. O STF disse que não pode mais ser lida, não pode ser mais interpretada a palavra residência no caput do artigo 5º. Mas e por que está ali, Franco? Porque o deputado e o senador não quiseram fazer uma emenda constitucional. Não há uma alteração material, existe uma alteração formal. E nós temos então o que nós chamamos de mutação constitucional feito pelo STF. Tá? Isso é muito comum no transcorrer do texto constitucional. Mas a primeira vez que aparece é o caput do artigo 5º. Beleza, moçada? Beleza. E nós, além do artigo 5º, nós temos então 78 incisos da Constituição Federal do artigo 5º para poder estudar. Claro que nem todos caem em prova. Por exemplo, é garantido direito de herança, é um dos incisos. Geralmente não cai em prova, mas está lá. Está lá, expressamente. Já vi, por exemplo, uma questão dizendo o direito de propriedade está expressamente previsto na Constituição, o que não acontece, né? O que não acontece com o direito de herança. É mentira. Porque o artigo 5º, ele garante expressamente o direito à propriedade e o direito à herança. Está lá, é garantido o direito à herança. Mas tu nunca leu, tu nunca deu importância para isso, porque são 78 incisos e o professor nunca falou em aula, porque, claro, se não é uma coisa corriqueira, o professor não vai se ater em aula, entendeu? Por isso que eu sempre falo, a leitura nada substitui, moçada, nada substitui uma boa leitura, calma, tranquila, com o telefone desligado, sem ninguém incomodar.
da tua Constituição. Porque ali sim você vai poder sugar tudo que a Constituição tem, tá? Direto na fonte. Então é importante sim que você faça uma leitura bem tranquila da tua Constituição, total, com uma total visão, né? Bom, o que tu vai estudar para amanhã? É fundamental estudar, por exemplo, as inviolabilidades. Não tem como ir para uma prova de Polícia Civil se não souber bem a diferença das inviolabilidades da casa e do domicílio. Da casa e do domicílio, né? As inviolabilidades da casa, né, do domicílio e das comunicações. Com toda certeza teremos uma questão falando da inviolabilidade da casa, quando que eu posso entrar, quando que eu não posso entrar. Nós temos que saber que há uma autorização implícita que também autoriza a entrada do tira a qualquer hora. Quando estou falando de uma entrada, de uma invasão do domicílio, né? Muito bem. Então qual que é o problema? Inviolabilidade da casa e inviolabilidade do domicílio. Olha aqui, ó. Inviolabilidade. Inviolabilidade da casa. Esse esqueminha aqui é fenomenal, tu tem que lembrar ele na prova. A qualquer tempo e só de dia. A qualquer tempo e só de dia. Quais são as 3 situações que tu pode entrar a qualquer tempo na casa do Tício e do Mévio? Para prestar socorro, calamidade, prestação de socorro. No caso de flagrante delito. E no caso de autorização. A autorização não está escrita na Constituição, mas é aceita pelo STF. Se o dono autorizou você entrar 3 horas, você vai entrar 3 horas, acabou, tá? Quando que você vai entrar na casa do Tício? Para cumprir ordem judicial, apenas de dia. Cuidado, hein, tira. A ordem aqui é judicial. A ordem não é do teu delegado. A ordem não é do promotor. A ordem tem que estar escrito lá, ó. É judicial, tá? Judicial. Aí você vai entrar de dia. E para nós, o que é dia? Luz solar. Para nós, dia é luz solar. Ponto. Então, isso aqui vai estar na tua prova. Não caiu isso aqui. Vai cair o que então, Franco? A inviolabilidade das comunicações. Inviolabilidade das comunicações. Ok. E o que eu tenho que lembrar das comunicações? Primeiro, existem 4 comunicações. Dados, carta, telégrafo e telefone. É claro que a mais importante é a comunicação telefônica. A telefônica. E aqui na telefônica nós temos que responder algumas perguntas que com certeza o avaliador vai te fazer. Por exemplo, quem pode pedir, tá? Quem que é o pedinte? Quem que vai fazer o requerimento? Quem que vai autorizar esse requerimento? A autorização. E principalmente, quando que isso vai ser possível, tá? Quem é que pode perguntar, quem é que pode pedir, quem é que pode conceder e quando? São situações extremamente importantes para quem vai ser, inclusive, policial civil, né? Então, quem é que pode pedir, Franco? Quem pode pedir é o delegado de polícia e o promotor. Quem é que comanda o inquérito policial? O delegado. Quem é que comanda o inquérito civil? O promotor. Mas a ação penal fica também na mão do promotor. Ou seja, é possível a interceptação telefônica no inquérito policial, porque o delegado pode pedir, e também na ação penal, porque o promotor também pode pedir. E vou reiterar, eles vão pedir, tá? Eles são pedintes. Agora, quem vai autorizar? Claro que é o nosso querido capa preta, é o juizão da massa, tá? É o juiz competente, é ele que vai autorizar. Não marque nunca uma questão como correta, dizendo que o delegado autoriza uma interceptação, que o promotor faz isso diretamente, porque essas questões estão erradas. Tem que ter um pedido, tem que ter uma autorização, e quem autoriza é o juiz.
Quando que isso vai acontecer, homem de Deus? Apenas quando eu estou envolvendo um crime. Se é crime, eu posso pensar em interceptar um telefone. Então aqui é diante de crime. Crime sendo investigado ou já processado, mas tem que ser um crime. E apenado com reclusão. Reclusão. Ok, beleza. Então eu já sei que para que eu possa pensar em pedir uma interceptação, eu tenho que ser delegado ou promotor, está dentro do inquérito policial ou já dentro da ação penal. O juiz vai pensar em me dar ou não essa autorização para que eu possa interceptar o Tício Mévio. Se for um crime, apenado com reclusão, e você sabe muito bem que tem que ser a última ratio, né? Não pode simplesmente de cara já pedir a interceptação. Beleza? Muito bem. E aí eu vou fazer aquele desenho. Esse é o Tício. Esse é o Mévio. E quem está no meio? Você. Você está aqui, policial brabo da Polícia Civil de São Paulo, brabão, e ninguém sabe que você está aqui. O que eles estão fazendo? Eles estão falando. Muito bem. E aqui você vai interceptar. Isto aqui é uma interceptação. Nós temos dois interlocutores e um terceiro que ambos não conhecem. Isso é uma interceptação, precisa de um pedido, uma autorização para investigação ou ação penal que investiga ou condena um crime, apenado com reclusão. Ponto. Isso aqui é interceptação. Não confunda isso aqui com a simples gravação ambiental, uma gravação ambiental, onde, por exemplo, a nossa querida Mévia está sendo ameaçada de forma direta ou de forma indireta pelo seu amigo Tício, e não há um terceiro envolvido. A própria Mévia está gravando. Quando eu tenho um dos interlocutores gravando, seja por telefone ou ambientalmente, nesse caso não há interceptação. Mas eu te pergunto, isto aqui e isto aqui podem ser usados como meio de prova penal? Tu vai dizer sim. Mas Franco, essa aqui não teve autorização judicial. Não, porque não precisa. Eu não preciso de uma autorização judicial para a gravação diretamente entre dois interlocutores, tá? Isso aqui é a gravação telefônica, isso aqui é a interceptação telefônica. Então, muito cuidado com essa brincadeira aí que a banca vai fazer com você, tá? Com toda a certeza, se a banca for uma banca muito boa, e de fato é, ela colocará uma questão de inviolabilidade da casa ou das comunicações, que é o teu métier, é o que tu vai fazer no teu dia a dia aí como policial. Beleza? Fala, Vini! Não, nego. Aqui nós domina, aqui é nós. Entendeu? Tá postado já? Então, beleza. O Vini falou assim, ó. O Vini Paulo Mancha disse que o material está sendo postado. Tá? Muito bem. Deixa eu ver o que vocês estão falando aí, meu Deus do céu. Não, começou faz pouco tempo, viu, tio? Nós estamos aqui desde as 7h40, viu, meu amigo? Faz meia hora só, tá? Fica tranquilo, não perdeu nada. Vamos lá. Seguinte, moçada. Qual é o tempo da interceptação telefônica, meu amigo? Eu creio ser 15 dias, né? Mas isso é uma previsão legal. Se cair a lei da interceptação para você, tu tem que saber. Na Constituição tem só isso. Claro que nós temos uma lei que regulamenta a interceptação telefônica. Lá são 15 dias, salvo engano, tá? Muito bem. Apagando isso aqui, o que mais poderá cair para mim, Franco? Olha, é muita coisa, claro. Provavelmente de artigo 5º vai cair essa parte que envolve o direito penal, né? Ou vai cair penas, ou vai cair, então, algo que envolva as inviolabilidades. E eu, sinceramente, no 110%, 15 dias, é isso. 15 dias, 110% de chance de cair uma ação constitucional, ou seja, uma questão falando de habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de junção e ação popular. Eu não tenho tempo hábil de fazer o quadrinho, né, no quadrinho que nós fizemos no nosso intensivo, na nossa aula padrão. Agora, é importante você saber que
habeas corpus deverá ser impetrado por qualquer pessoa. Não importa se ela tem capacidade civil ou capacidade postulatória. Se a banca exigir de ti que para eu protocolar um habeas corpus eu tenho que ter capacidade civil, mais 18 anos, tal, ou tem que ser advogado, né? Tem que ter capacidade postulatória, esta questão está errada, porque o habeas corpus é uma situação sui generis. Ele não precisa de capacidade civil ou capacidade postulatória para que nós possamos impetrar a favor de si ou a favor de outrem, não tem problema nenhum, tá? E outra coisa do habeas corpus, ó, ele juntamente com o habeas data, ele não tem custas. Eu não preciso pagar para entrar com o habeas corpus. E o habeas corpus não precisa de advogado e não paga custas. O habeas data, ele não paga custos, mas ele precisa de advogado. Ele precisa de advogado, o habeas data, né? Lembrando mais uma vez, o habeas data só para informação pessoal. Se não aparecer no teu texto, uma questão que envolve a informação pessoal, meu amigo, não é habeas data. Pode até ser um mandado de segurança. E a banca tem feito isso, ele coloca um textinho, não afirma em lugar nenhum que aquela informação é pessoal e diz que foi negada a informação, blá blá blá. Mas nesse caso, tome muito cuidado com isso. Porque o habeas data, ele serve para ter acesso e retificar uma informação sua, pessoal. Se for uma informação de cunho geral, e essa informação pessoal tem que estar escrita no seu texto, tá? Aí sim vai ser possível protocolar um habeas data. Senão vai ser um mandado de segurança no máximo para ter acesso àquela informação geral. Ou uma simples direito de petição, direito de certidão já resolve, que também são garantias, né? Apesar de não ser processual, mas são garantias. Joia? Muito bem. Mandado de segurança. A única questão pior do mandado de segurança é quando tu vai ser levado a um mandado de segurança coletivo. O mandado de segurança coletivo não muda em nada no seu objeto. Qual é a alteração do mandado de segurança coletivo para o mandado de segurança individual? Lembra? São as partes. As partes, porque no mandado de segurança coletivo eu tenho que ter um partido político com representação no Congresso, não é na Assembleia, não é na Câmara, é lá no Congresso, um deputado federal ou um senador. Pronto, eu já tenho então uma representação. Ou eu tenho que ter um sindicato, nível nacional, um sindicato que vai falar então pela sua categoria, né? Seja regionalmente ou nível nacional, não sei, mas tem que ser um sindicato formalizado e uma associação com mais de um ano. Tu tem que lembrar que esse um ano só vale para a associação, não vale para o sindicato. Joia? E aí eu tenho os legitimados que podem entrar então com o mandado de segurança coletivo, tá? O mandado de junção é para tapar a lacuna, tu sabe muito bem, se eu tenho um direito meu previsto na Constituição, eu vou impetrar o mandado de segurança, o mandado de junção, então, qualquer pessoa física ou jurídica pode entrar com o mandado de junção. E a ação popular é quando então um cidadão entra contra um prefeito, um secretário, um governador, por um ato, sei lá, um ato que causou dano erário, patrimônio, cultura, enfim, bens e assim por diante, tá? Beleza? Só muito cuidado com as ações que não têm custas. Habeas corpus, habeas data não tem custas. E, em regra, a ação popular também não tem custas, tá? Agora, a ação popular pode ter custas? Sim, se tu for condenado em má fé. Condenou em má fé, paga custas. Beleza? 100%? Aquela revisada, aquela oxigenada, né, nas ações fundamentais, nas ações mandamentais, porque com certeza uma dessas ações, quiçá duas, estarão aí na sua prova amanhã. Joia? Então, direitos fundamentais, tranquilo, e vamos para a próxima aí, porque não tem como parar. O artigo 5º ainda, por que tu está insistindo no artigo 5º? O artigo 5º é uma bíblia, né? É o Antigo e o Novo Testamento junto ali, é muita coisa que tem no artigo 5º. Informações da área penal, se eu fosse você, eu daria uma atenção especial para os crimes, aqueles crimes que são imprescritíveis,
insuscetível de fiança. Então é importantíssimo saber aquele esqueminha que eu faço, né? Que quem são inafiançáveis, quem são imprescritíveis e quem não tem perdão, ou seja, não tem anistia, não tem indulto, nada, graça, anistia. Então tem um rol de crimes que não tem perdão, um rol de crimes que não tem prescrição. E ambos os grupos são inafiançáveis. Se você já tem esse esqueminha aí na tua geladeira, tu vai se safar amanhã, porque com certeza vai ter uma questão envolvendo a parte criminal do artigo 5º. Ou vai vir crimes, ou vai vir júri, ou vai vir penas e prisões. Não tem como a banca fugir desses assuntos, né? Vai cobrar as 5 penas possíveis. Quais são as 5 penas possíveis? Lembra? Pena restritiva de liberdade, suspensão de direitos, perdimento de bens, a social alternativa e a multa. Lembra que a multa é a única que pode cumular com todas as demais. A multa ela é cumulativa. E o perdimento de bens, ela poderá ultrapassar a pessoa do condenado. Isso é uma questão muito boa. Porque, claro, outras sanções não podem passar da pessoa do condenado. São personalíssimas, né? Lembrou? Agora, o perdimento de bens pode atingir os sucessores. Então, se eu falar assim para você amanhã, a pena de perdimento de bens, perda de bens, ressarcimento, né, do dano, é uma exceção à personalificação da pena. Sim, é uma exceção à questão que envolve a personalidade da pena, né? Que a pena deve ser cumprida por quem é condenado apenas, salvo no perdimento de bens. Ficou claro? A questão que envolve as prisões. Muitos professores vêm falando que não existe mais prisão administrativa. Eu contesto isso, porque a prisão administrativa, sim, existe para fins militares. Quando eu cometo, por exemplo, um crime militar ou uma infração militar, eu posso ser preso de forma administrativa, sim. E assim como, claro, daí há uma questão mais pacífica, existe ainda a chamada prisão civil. Se tu não cometer nenhum crime no Brasil, se tu não cometer nenhum ato de improbidade, se tu não cometer, sei lá, nenhuma contravenção, tu pode ser preso? Tu pode ser preso sem nunca ter cometido um crime ou uma infração penal? Sim. Qual é a única situação no Brasil que nós aceitamos a prisão civil? É aquele que não paga a pensão. Não paga a pensão alimentícia, poderá ser preso. Mas isso é crime? Não. Isso é contravenção? Não. Então a prisão civil, né? Questão boa, questão ótima, que vem nessa linha mais na área de polícia, né? E claro, quais são as duas únicas formas de eu ser preso no Brasil? Preso no Brasil de forma criminal, ou em flagrante, ou com a ordem judicial, né? E aí nasce todo aquele rol de direitos que é fundamental saber, né? E uma atenção especial eu quero que você dê agora, nós já falamos bastante sobre o artigo 5º, mas eu quero que tu dê uma atenção especial para este parágrafo aqui, ó. Este parágrafo aqui, ó. O artigo 5º, ele tem o caput, 78 incisos e 4 parágrafos. Isso é uma bíblia, tá? Vamos lá. Aqui nós temos o parágrafo 3º. Ele é muito importante. O parágrafo 3º é fundamental para nós, eu diria, tá? Por quê? Ele vai dizer assim, ó, que o tratado internacional, que vai ter como objeto direitos humanos, e passar pelo mesmo crivo da PEC. Qual é o crivo da PEC, homem de Deus? E o que é PEC? O que esse homem está falando? PEC é uma proposta de emenda constitucional. Proposta de emenda constitucional, tá? Quando eu quero alterar minha Constituição, eu vou propor uma PEC, joia? Então a proposta de emenda constitucional tem um quórum específico. Qual que é esse quórum para aprovação? 2 votações nas 2 casas do Congresso, tá? Nas 2 casas do Congresso, ou seja, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, com um quórum de 3/5 para aprovação. Se isso aparecer para você e afirmar assim, ó, viu? Nesse caso,
eu tenho status constitucional? Tenho. Tenho status constitucional. Eu me dá um nervoso, me dá uma dor aqui no baço, quando o aluno, ele decora, ele sabe, decora e salteado o parágrafo 3º, ele fala assim, não, é fato, quando tem um tratado internacional de direitos humanos que passar pelo crivo da PEC, 4 votações nas 2 casas, com 3/5 em cada votação, tem status constitucional. Aí eu pergunto para ele, viu, tchê? Negócio seguinte, esse tratado pode alterar minha Constituição? Não, o tratado foi assinado lá na puta que pariu, não pode assinar, não pode alterar minha Constituição. Ué, mas se ele tem status constitucional, por que ele não pode alterar minha Constituição? Entendeu o que é ter status constitucional? Ter status constitucional quer dizer que eu tenho o mesmo nível da Constituição. Então, se falar para você amanhã que um tratado assinado na puta que pariu, que tem como objeto direitos humanos, que passa pelo mesmo crivo de uma PEC, tem o condão de alterar a minha Constituição, tu vai dizer, sim, tem o condão, ele pode sim alterar a minha Constituição. Ele se equipara, se equivale a uma PEC. Beleza, moçada? Então tenha coragem. Tu vai ser tira, meu Deus do céu, tu vai matar a gente. Como é que tu não vai ter coragem de marcar uma questão dessa? Então muita atenção aí com essas questões que envolvem parágrafo 3º do artigo 5º, chamado de poder constituinte difuso, feito pelo poder, né, o grande poder, esse é o poder constituinte supranacional, tá? O difuso é feito pelo nosso querido STF. Muito bem. Bom, deixa eu ver o que está acontecendo. O que está acontecendo aí no mundo? Beleza. Um abraço, Gisele. Abraço aí, pessoal que nos assistindo. A Ana, o Natan. Ai, meu Deus do céu. Grande Lombriga. Não tem muito o que fazer, né, meu amigo Lombriga? Você é uma figura mesmo. Ai, parece que vou tomar um chimarrãozinho aqui. Vamos lá. Papa Mike sempre presente, né? Muito bem. Pessoal, a pergunta que não quer calar, o que mais pode cair de constitucional? O que mais pode cair de constitucional, fora o artigo 5º, né? Com certeza eu colocaria uma questão de nacionalidade, dada aí essa questão que envolve os bolivianos em São Paulo, tem muitos, né? Venezuelanos lá no norte do país. Essa é uma dica importante para o pessoal do Nordeste, né? Vai fazer polícia do Piauí. Enfim, a questão de nacionalidade ele está voltando à tona, está voltando aí a cair muito em prova. Então, dá uma olhadinha no artigo 12, aprenda de fato a tornar uma pessoa nacional brasileiro com o ius sanguinis e o solis, tá? Dá uma olhadinha no artigo 12, que é importante, tá? E, claro, direitos políticos do artigo 14. Saber o que é um direito político de votar, direito político ativo, direito político passivo. Muita atenção com o artigo 14, parágrafo 7º, tá? Dá uma atenção especial ao artigo 14, parágrafo 7º. O que tem nesse artigo, homem de Deus? Lá nós temos a tal da inelegibilidade relativa reflexa, ou seja, quando tem um parente meu que quer ser candidato e eu sou governador, presidente ou prefeito. Então há uma incompatibilidade que chamo de inelegibilidade. Nesse caso é reflexa porque não atinge diretamente o mandatário do poder, mas um parente seu, um cônjuge parente até 2º grau. Inclusive nós temos súmula vinculante falando disso. Então, como tem súmula vinculante falando disso, é importante que você dê uma olhadinha, já que estamos em ano eleitoral, né? Quem sabe a banca lembre disso e coloque uma questão de artigo 14, que são direitos políticos, né? E aí vai lá para o artigo 37,
O estudo do artigo 37 é importante, porque traz todos os princípios, né? O LIMP, ir para a prova sem saber LIMP é um tiro na cabeça, então tu tem que dominar o LIMP, o que é a legalidade, o que é a impessoalidade, o que é moralidade, então isso tem que saber de cor e salteado, amanhã é o dia da prova, né? Mas, para finalizar agora o constitucional, eu não posso deixar de falar do artigo 144, já que vai ser uma prova de polícia, 115,9% de chance de cair uma questão de artigo 144, tá? Então assim, ó, o que eu tenho que saber de artigo 144 e que com certeza estará na sua prova amanhã? Muito bem. Artigo 144 vai trazer para nós informações relativas à segurança pública. E a primeira grande pergunta que eles irão te fazer é: quais são os órgãos de segurança pública que nós temos no Brasil? E vai estar lá. 1, 2, 3, 4, 5. Órgãos de segurança pública: Polícia Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar / Bombeiro Militar. Estes órgãos aqui, eles são de segurança pública, tá? Eles são órgãos de segurança pública, ponto. Franco, mas eu vi já na minha Constituição do Estado, por exemplo, algo, por exemplo, chamado IGP, o Instituto Geral de Perícia, que normalmente está dentro da Polícia Civil do Estado. IGP, algumas constituições, por exemplo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tentaram criar estadualmente um instituto próprio. Não pode. O STF diz assim, ó, não existe outros órgãos de segurança pública a não ser estes previstos na Constituição Federal. Então não pode a Constituição do Estado criar órgãos de segurança pública. Isso é uma competência legislativa da União. Ficou claro? Muito bem. Então IGP, não existe. A Constituição do Estado prevê, não vale mais. O STF já mandou cortar, entendeu? Instituto Geral de Perícia, outra situação, tivemos prova esse ano, a ABIN. A ABIN não é uma órgão de segurança pública. A ABIN não é órgão de segurança pública. Outra coisa importantíssima, os guarda municipal não é órgão de segurança pública, porque ele não está aqui, tá? Que mais, Franco? Esse pessoalzinho brabo aqui, ó, o pessoal do DEPEN, não é órgão de segurança pública, o departamento penitenciário não é órgão de segurança pública, pelo menos não formalmente. São assemelhados, mas não é formalmente órgão de segurança pública. Ficou claro? Outra coisa importante, Forças Armadas, elas não são órgãos de segurança pública. Exército, Marinha, Aeronáutica são órgãos de segurança nacional. É diferente. Eles estão previstos lá no artigo 142, não no 144, tá? Então não coloque nunca esse pessoal como centro de segurança pública. Não. Franco, a pergunta que eu quero fazer, e quais são as competências que eu deveria estudar aí para uma prova? Olha, se a tua prova de polícia, com certeza a competência que estará lá será da Polícia Federal. Ah, mas eu vou fazer concurso de Polícia Civil, não importa. Eu vou fazer concurso de Polícia Militar, não importa. A competência que mais importa no artigo 144 é a competência da Polícia Federal. Se tu dominar a competência da Polícia Federal, você sabe a parte de competência do artigo 144. Porque olha só, qual que é o problema? Qual é a competência, por exemplo, da Polícia Ferroviária Federal? Fazer o patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. Qual é a competência da Polícia Rodoviária Federal? Fazer o policiamento extensivo das rodovias federais. Qual é a competência da PM? Fazer o policiamento extensivo, né? Ajudar aí na ordem pública. Bom, então qual é a competência da PF? Aqui é importante saber, porque a PF tem algumas competências muito importantes. Por exemplo, a PF vai ser responsável por investigar crimes contra a União. Ou seja, crimes contra a União que atingem órgãos, autarquias e empresas públicas da União, ou seja, diferente de SEM e
fundação pública. Fundação pública e sem não entra nesse rol. O crime precisa atingir órgãos diretos, né? Autarquias e empresas públicas federais. Vai ser de competência da PF investigar. Outra coisa que é competência muito boa da PF. Eu tenho três crimes que são tipicamente investigados pela PF. Quais são eles, Franco? Contrabando, descaminho e o tráfico. Esses crimes são típicos de investigação federal, tá? Outra situação, por exemplo, policiamento extensivo, né? Ela vai ser então a polícia ostensiva. Ela vai ser ostensiva de fronteira, aeroportuária e portuária. Então, meu amigo, polícia ostensiva de fronteira, aeroportuária e portuária. Ela vai ser a polícia fardada nesses locais, tá? Muito bem. E nós temos aqui uma competência exclusiva. A polícia judiciária da União. Essa é a única competência da PF que é exclusiva. Ou seja, outras polícias poderão combater o tráfico? Sim. Outras polícias poderão ajudar no patrulhamento de fronteira? Sim. Então essas competências não são exclusivas. Por exemplo, a Polícia Civil, a Polícia Militar pode ajudar a Polícia Federal no combate a esses crimes. Mas ser a Polícia Judiciária da União é uma função exclusiva da Polícia Federal, tá? Por isso que é importante estudar. Bom, Franco, então qual é a competência da Polícia Civil? O que tu vai fazer lá dentro? A Polícia Civil do Estado, seja ele qual for, ligada obviamente ao seu governador, que o governador é o comandante supremo da Polícia Civil, né, gerenciada aí por um delegado de carreira, vocês sabem disso. A Polícia Civil vai ser a Polícia Judiciária do Estado. Por quê? Porque a Polícia Judiciária da União é a PF. Só que nem todos os crimes vai parar na mão da PC. A PC tem uma competência residual. Se não for, salvo a competência da PF, salvo a competência da Polícia Militar. Peraí, como assim a Polícia Militar investigando? Sim, porque a Polícia Civil, ela é a Polícia Judiciária, ela é a Polícia Investigativa do Estado, mas ela não investiga os crimes que a PF investiga e não investiga os crimes militares. Crimes militares quem investiga é a própria PM ou o Exército, por exemplo, as Forças Armadas, né? Mas crimes militares está fora da competência da Polícia Civil e essa questão vai estar lá amanhã. A Polícia Civil investiga todos os crimes que não são de competência da Polícia Federal. Está errado, porque não te esqueça que crime militar não vai para a Polícia Civil, vai para a Polícia Militar. Ficou claro? Outra coisa importante, os bombeiros militares, PM e BM, a única situação mais importante deles, claro, aqui é manter a ordem pública, a polícia ostensiva, a polícia fardada é feita pela PM, e a única competência importante do bombeiro, escrita diretamente na Constituição, é essa aqui, defesa civil. É de competência típica dos bombeiros militares a defesa civil. Defesa civil é bombeiro que faz, tá? E não te esqueça agora sim para fechar, que esses dois, repetir, tanto a PM quanto os bombeiros são o que nós chamamos de força auxiliar de uma das três forças armadas. São força auxiliar do Exército Brasileiro. Não é das Forças Armadas, não é da Marinha,
não é da aeronáutica. E ó, muito cuidado. Eu já vi questão dizendo que apenas a polícia militar é força auxiliar do exército. Não. É polícia militar e bombeiro militar são forças auxiliares do exército brasileiro. Então essas pegadinhas todas estão no artigo 144, que 99% estará na sua prova. Não tem como fazer uma questão de concurso público, que obviamente voltada à Polícia Civil, Polícia Militar, que seja, e não cobrar uma questão de artigo 144. Joia? Muito bem. Então nós encerramos, claro, a questão que envolve Mário Henrique. Não tem concurso para a Polícia Ferroviária porque não existe, né, o órgão Polícia Ferroviária. Enfim, é uma coisa, se abrisse com certeza eu ia fazer, né? Porque pensa uma tranquilidade que é ser policial ferroviário federal. Mas enfim, não tem concurso porque não existe, obviamente, na prática esse órgão, tá? Muito bem. A música de fundo? Tem música de fundo aí, meu Deus? Tem música de fundo? Enfim. Que mais? Pessoal, estamos então encerrando a nossa participação. Eu vou chamar aqui o professor de Direito Administrativo. Ele vai falar um pouquinho sobre o que cai de mais importante de Direito Administrativo para a sua prova de Polícia Civil. Beleza? Muito bem. Vamos lá. Toma uma aguinha agora, faz o chimarrão, aproveita enquanto eu faço a troca de professores aqui. Se cair uma dessas questões amanhã, hein? Eu só quero saber assim, ó. Só quero ter a boa notícia que tu gabaritou as questões de constitucional. Só isso. Vamos lá. Sou concurseira. Isso eu já venho ouvindo faz tempo, tá? Aprendi mais do que a faculdade. A faculdade é um outro tipo de ensino, né? A faculdade tu tem que trabalhar mais com calma, né? É outra forma de repente tu estava também numa outra vibe, tu era mais nova, tu estava meio indeciso na faculdade. Mas assim, infelizmente, eu estudo a faculdade, né, ele está um pouco abaixo aí do nível de concurso, eu acho que deveria estar muito mais acima, mas enfim, é outra pegada, isso é fato, né? Eu já fui professor de faculdade, desisti, eu fui 2 anos professor de faculdade, não suportei, não aguentei, falei, não quero isso aqui para mim, vou voltar para a sala de aula de cursinho, que é lá onde eu sou realmente útil, porque aqui, né, tu vai lá, prepara uma aula e simplesmente o aluno bota o celular na mesa, olha para o lado de fora e espera bater o sinal. Isso para mim é como se fosse comer um fígado por dentro, sabe? Então, enfim, eu sei muito bem o que é dar aula, né, em faculdade. Infelizmente é assim. Bom, professor de Direito Administrativo, eu sou o professor Franco, então vamos agora falar um pouquinho de esse temido, mas agradável direito, é um mal necessário, né? Vamos lá. O que vai cair para nós de direito administrativo? Princípios, que são os mesmos princípios expressos na administração pública, ou seja, o LIMP. Eu não vou aqui ficar tecendo comentários sobre o LIMP, eu creio que você já domina os 5 princípios, né? Tem muitos detalhezinhos aí sobre cada um deles, legalidade, pessoalidade, publicidade, né? Mas enfim, basicamente é uma leitura do artigo 37 ao 41 da Constituição Federal. Se tu leu, faça essa leitura de novo. Artigo 37 ao 41 da Constituição Federal, tu estuda tanto para a Constituição Constitucional quanto para administrativo. Então, é a única vez que tu vai estudar 2 vezes com apenas uma leitura, né? Então, artigo 37 ao 41 é fundamental para você, principalmente para te dar base para resolver questões de direito administrativo. Joia? Muito bem. Então, assim, eu já vou entrar
Ato administrativo, viu, Papa Mike? Eu já vou entrar direto e reto na matéria de ato, porque a banca ama ato administrativo. A banca, com toda certeza, colocará questões, até mais de uma, sobre ato administrativo. Tá? Então, o que eu tenho que saber de ato administrativo? Primeiro, tu tem que saber o conceito. Se tu vai para a prova amanhã sem saber o conceito, o que é, o que não é um ato administrativo, você já começou errado, porque se você não sabe o conceito de ato, você não sabe classificar, você não sabe quais são os requisitos, você não vai saber identificar quais são as características, você não sabe absolutamente nada de ato administrativo se você não souber o conceito de ato administrativo. Então começamos com -1, começamos no zero, né? Começamos falando um pouquinho sobre o que é ato administrativo. Primeiro de tudo, ó, um ato administrativo, coloca assim, ó, um ato administrativo é diferente de um fato administrativo, que por sua vez é diferente de contrato administrativo. Meu Deus do céu, eu não sei nem o que é ato e o cara já me coloca lá fato e contrato. Tenha fé. Então, um ato administrativo é diferente, esse sinal aqui o Altevino ensinou para vocês, esse sinal aqui é de diferente. Um ato é diferente de fato, que é diferente de contrato. Por quê, Franco? Porque um ato, para ser enquadrado como ato, tem que ser uma manifestação de vontade. E toda vez que eu falo que é uma manifestação de vontade, eu retiro do mundo dos fatos. Porque o fato simplesmente não é uma manifestação de vontade, é um acontecimento natural, muitas vezes. É um não fazer, é uma omissão estatal. Entendeu? Então o que eu tenho aqui, ó? Ato é uma manifestação de vontade. Isso tu vai ver, sabe onde? Lá no contrato. Então aqui eu também tenho uma manifestação de vontade. E eu não tenho manifestação de vontade nos fatos, porque é um acontecimento natural, tá? Então aqui, ó, é um acontecimento natural. Por exemplo, tá? Não tem uma declaração. Aqui eu tenho uma omissão, eu tenho não fazer. Aqui é um não fazer, tá? Aqui é uma omissão estatal. Aqui vai aparecer uma coisa chamada silêncio administrativo. Se aparecer tudo isso aqui, é porque a banca está falando de fato administrativo. Fato administrativo. Agora, se ela estiver falando de ato, ela vai dizer assim, ó, é uma manifestação de vontade oriunda da administração pública apenas, ou seja, é unilateral, o que difere do contrato agora, porque o contrato é bilateral, apesar de ser uma manifestação de vontade, é bilateral, onde eu tenho apenas um lado aqui, que é a administração pública, e nesse canto aqui eu tenho a administração pública mais um terceiro. Então eu tenho, na verdade, duas partes, tá? É o que difere do ato. Sempre regido por direito público, tá? Sempre regido por direito público. O contrato administrativo também é regido por direito público, certo? Passa por todos os controles. Sim, aqui também vai passar por os controles. Mas sabe onde tu vai verificar isso aqui? Lá na Lei 8666. Lá na segunda parte da Lei de Licitações vai trazer para nós uma noção de contrato, tá? Então, tu tem que identificar, na verdade, o que é um ato administrativo. Para nós enquadrarmos um ato administrativo, tem que ser uma manifestação de vontade unilateral da administração pública, usando as prerrogativas de direito público, que passa pelos 3 tipos de controle. Óbvio que aqui eu estou falando do grande poder do ius imperi, ou seja, ius imperi, tá? Aqui eu vou fazer uso do ius imperi, do poder de Estado, do poder extroverso, claro. Tá? Isso aqui é um S, pelo amor de Deus, tá? Bom, identifiquei um ato administrativo. Não entendi, Franco. Meu amigo, olha só. Olha só. Eu tenho aqui, ó, essa esfera. Vamos dar uma aula de conjunto, uma aula de matemática agora, tá?
E eu vou dar um nome para essa esfera chamado atos da administração pública. Tudo que eu colocar aqui são atos que a administração pública pode falar, pode se expressar. Beleza? Beleza. E uma esfera dessa, eu vou chamar de ato administrativo. Mas é uma das esferas. Uma das esferas que está dentro do ato da administração, você vai chamar de ato administrativo. Com todas essas características aqui. Ficou claro? Só que eu tenho mais atos, eu tenho mais declarações de vontade oriundas da administração pública que não são atos administrativos. Por exemplo, eu tenho atos de governo. Eu tenho ato de governo que é extremamente discricionário, muitas vezes não passa pelos controles, então não é ato administrativo. Eu tenho, por exemplo, atos de direito privado. Ato de direito privado não é ato administrativo, porque para ser ato administrativo tem que ser de direito público. Então é um ato onde nós temos não temos o ius imperi, a administração pública desce ao nível do particular e fica de forma igual, no mesmo nível do particular. Isso aqui não é e nunca foi e nunca será ato administrativo, é um ato da administração. Ficou claro? E nós temos aqui, ó, por exemplo, o chamado ato material, tá? Atos materiais. Atos materiais simplesmente é a consecução da obra, a consecução do serviço, é a obra, o serviço em si, é a varrição da rua, é a obra da ponte. E então nós temos a execução prática de um ato ou de um contrato, isso é ato material. É um ato da administração? Sim, mas não é um ato administrativo. Então, quando tu vai fazer análise de um ato administrativo, tu pega toda a esfera possível, tu vai pegar uma bolinha apenas e vai fazer análise do que é um ato administrativo. Então, tu tem que saber primeiro, antes de saber requisitos, quais são os requisitos do ato, quais são os atributos do ato, quais são as formas de extinção, antes de extinção, as formas de classificação, tá? Classificação do ato, as formas de extinção do ato. Não tem isso aqui no teu conteúdo? Tem. Requisitos, atributos, classificação e extinção de uma coisa chamada ato administrativo, que é dos mais variados atos da administração pública. Se você não entendeu isso ainda, tu tá em mal. Mas pensa no mau lençol, tá? Porque é só isso aqui que tu vai retirar para a prova de amanhã. Se falar para você, um ato administrativo poderá ser regido por direito público ou privado a depender do seu emissor. Tá errado. É só direito público. Um ato administrativo pode ser equiparado a fato administrativo para fins e efeitos jurídicos. Não. Ato administrativo é uma declaração de vontade. Fato administrativo tem efeito jurídico? Tem. Tem efeito, mas não é ato. O que é? Meu Deus, caiu um raio e derrubou o poste de luz. É um ato administrativo? É um contrato administrativo? Ou é um acontecimento? Se é um acontecimento, então é um fato, mas que interferiu na administração pública. Gerou um dano ao erário. Sim, o fato também tem efeitos jurídicos. Tem, mas não é um ato e de longe também não é um contrato. Beleza? Outra coisa, o não fazer do Estado pode gerar um dano? Pode, porque o não fazer, o silêncio administrativo, a omissão estatal não é um ato administrativo, mas é um fato administrativo. E um fato administrativo também gera efeitos jurídicos. Beleza, moçada? Então, saber da onde que vem o conceito, a essência do ato administrativo é fundamental, para que tu possa desdobrar os demais conceitos da tua prova. Saber os requisitos do ato, classificação, espécies, enfim, atributos, saber extinguir esse ato. Então, tudo isso parte desse conhecimento basilar, tá? Muito bem. Questões do tipo assim, ó, olha, negócio é o seguinte.
O ato administrativo só será proferido por administração pública, ou seja, pelo Poder Executivo. Apenas o Poder Executivo emana ato administrativo. Está errado. Porque nas funções atípicas, o Poder Legislativo e Judiciário também proferem ato administrativo. Ué, você vai fazer concurso para o TJ de São Paulo, não teve agora? A nomeação de um candidato para assumir um cargo no TJ de São Paulo é uma sentença? Não, é um ato administrativo, na função atípica de administrar que o tribunal tem, né? Então, os dois outros poderes também proferem atos administrativos. Joia? Então, o ato administrativo não é, apesar de ser típico, não é exclusivo do Poder Executivo. Tá? 100%? Muito bem. Bom, o que vocês querem aqui? Deixa eu ver. Dúvida? Não? Bom, se não tem dúvida, vamos sentar o relho aqui, porque tem muita coisa. Bom, o que mais? Se você já aprendeu a identificar o ato, que era a minha principal missão no dia de hoje, né? Agora vem nascer, basicamente, a diferença dos requisitos para os pressupostos. E assim, eu vou ser bem sincero contigo, se eu gastar 1 hora falando de atos, não vai ser perdida. Porque com certeza 2 ou mais questões de atos estarão amanhã, e elas farão a diferença. Elas farão a diferença. Então, se eu ficar aqui 1 hora falando, claro que eu não vou perder 1 hora, mas o que eu preciso falar agora com vocês é simplesmente dos 5 requisitos de existência do ato e os 4 pressupostos, as características que esses atos administrativos têm. E aí, para finalizar, claro, só lembrar você uma diferença de anulação para revogação, que é uma das formas de extinção desse ato, tá? Então, o que é o tal do requisito? Requisitos. Requisitos do ato, tu tem que lembrar que nós temos basicamente 4 requisitos, né? 3 deles são competência, são vinculados, e outros 2 não. Motivo e objeto. Motivo e objeto. Seguinte, moçada. Atenção aqui, ó. Se tu fala que um ato existe, é porque ele preencheu os 5 dedos. 5 dedos. Quais são os 5 dedos? Competência, finalidade e forma, motivo e objeto. Se faltar um dos dedos, eu não tenho ato. Se faltar um dos dedos, o ato é inexistente. Se faltar um dos dedos, eu não tenho ato. Para que eu tenha ato administrativo, eu tenho que preencher 5 requisitos ou 5 elementos. A banca chama dos 2 nomes, então toma cuidado. Quais são os 5 elementos do ato? Quais são os 5 requisitos? Tá? Pronto. Por que tu colocou os 2 últimos de vermelho? Porque eles são colorados. Nós temos mais gremistas do que colorados no mundo, então eu coloquei os 2 aqui de vermelho, tá? Por que eles estão de vermelho, Franco? Porque esses 2 vão trazer para nós o chamado mérito administrativo. Se falar para você quais são os requisitos do ato que formam o mérito administrativo, motivo e objeto. Porque eles poderão ser discricionários. Olha o verbo, eles poderão ser discricionários. Mas eu também poderei ter todos os requisitos presos na lei, vinculados. Sim, corretíssimo. Aí eu terei um ato vinculado. Agora, quando eu tenho um ato discricionário, os 2 últimos são discricionários. Eu tenho mais de um motivo, por consequência lógica, eu tenho mais de um objeto. Eu tenho dinheiro X, 1 milhão na minha gibeira. Posso construir um hospital, posso construir um colégio, posso construir uma creche, posso comprar ambulância e posso construir um lago. Eu quero construir um lago para embelezar a cidade. Aí o prefeito vai assim, olha, eu tenho 5 motivos, que são situações de fato e de direito que autorizam a consecução do ato, isso é motivo, tá? Situação de fato e de direito. Se eu falar assim para você, o que é motivo? Situação de fato e de direito que autoriza o ato. Ponto, isso é motivo. E o objeto é a coisa em si. Eu tenho 5 motivos, eu tenho 5 objetos. Então eu tenho um ato discricionário. Eu tenho mérito administrativo
que em regra não poderá ser derrubado no judiciário. O judiciário, no seu controle externo, ele não pode adentrar no mérito administrativo, salvo, anota aí, quando que o Poder Judiciário poderá adentrar na análise de mérito? Quando o ato ferir princípios. Então o ato, apesar de ser legal, o ato, apesar de seguir todos os ditames dos requisitos, estar dentro do mérito administrativo, mas ele feriu princípios, notadamente razoabilidade, proporcionalidade, e é feita então a análise de mérito, e o judiciário poderá, enfim, anular este ato com a análise de mérito feita, tá? Mas em regra ele não pode anular, não pode. Enfim, competência é o quê? Competência a banca geralmente traz para nós igualando a sujeito, tá? Se colocar assim para você, o sujeito é um dos requisitos do ato, tá certo? Porque sujeito e competência é a mesma coisa, tá? Não te preocupe com isso. Então, sujeito é aquela competência, aquelas atribuições sempre amarradas em lei, entregue para você, pessoa física, para você desempenhar a tua função de policial, entendeu? Isso é competência. Finalidade, tem que lembrar que a finalidade nós temos duas. A finalidade prevista em lei, aquela finalidade imediata, e a finalidade chamada interesse público. Então, sempre eu vou ter duas finalidades. Repito, eu sempre vou ter duas finalidades. Duas, tá? Deixa eu ver aqui. Não, colega. Não, o ato nulo não tem revogação, tá? Já vamos chegar lá, calma aí. Vamos lá. A finalidade tem duas, sempre a finalidade direta, imediata, que é a lei, e a finalidade longa, que é interesse público. Se você não atingir o interesse público, você feriu a finalidade. Ou se você não fez o que estava escrito na lei, você feriu a finalidade, tá? E aí vai nascer para nós, de tantos vícios possíveis, dois vícios importantes. Um vício que atinge a competência e um vício que atinge a finalidade. Que lá no final eles vão corresponder a um gênero, tá? Ou seja, aqui eu vou ter o excesso de poder e aqui eu vou ter o desvio de poder. Então tem que lembrar que esses dois vícios, quando acontecem, nulificam o ato, ele deverá ser anulado, sim, e lá no final tu vai entender que eles são um gênero chamado abuso de poder. Então já caiu questão dizendo que abuso de poder e excesso de poder são espécies do gênero desvio. Pelo amor de Deus, que o abuso de poder e o desvio de poder são espécies do gênero excesso. O excesso de poder é um vício que atinge a competência. Você tem a tua competência aqui, você agiu com excesso de competência. É um excesso de competência, abuso de poder. É um vício que atinge a competência. Desvio de poder, estou desviando a minha finalidade. Seja ela imediata, seja ela mediata. Seja a finalidade direta, prevista em lei, eu não cumpri o que dizia a lei, ou mesmo cumprindo o que diz a lei, eu não atingi, eu não busquei alcançar o interesse público. Neste caso, mesmo assim eu terei desvio de poder, que é um desvio de finalidade, que é um vício de finalidade, logo vai refletir para nós também em ato nulo, uma das formas de abuso de poder. Joia? Tranquilo? O que tem que falar aqui, muito mais. Então, cuidado. Nunca você vai igualar motivo com motivação, tá? Motivação. Por quê, Franco? Porque são diferentes, é óbvio, tá? Então, motivo é um dos requisitos do ato, beleza? Motivos são situações de fato e de direito que autorizam a consecução do ato. A motivação é a exposição do motivo. Nem todo ato é motivado. Nem todo ato é motivado, mas todo ato tem motivo. Fala de novo. Nem todo ato é motivado, mas todo ato tem um motivo, porque esse motivo é um dos requisitos do ato. Beleza? 100%? Bom, então assim, nesta seara,
vai vir uma coisa chamada teoria dos motivos determinantes. Isso aqui serve para espantar paraquedista. Teoria dos motivos determinantes. Sabe o que tu vai fazer amanhã? Tu vai fazer amanhã o seguinte, ó. Tu vai chegar amanhã no teu local de prova, quietinho, concentrado, né, focado na tua prova, cedo para não pegar fila, para ser um dos primeiros a entrar na sala, para ficar revisando a tua matéria na sala. Ah, mas eu não vou aprender nada. Vai sim. Vai, se não vai aprender, vai poder pelo menos manter o teu cérebro aquecido, tá? Vai estar borbulhando, você vai estar concentrado, não tem nada de ficar do WhatsApp, não tem nada de ficar fumando lá fora, ficar conversando besteira. Tu tá concentrado, tu tem que entrar puto ali, ficar até a hora de entregar a prova. Até o cara falar assim, ó, guarda essa apostila, guarda esse livro, guarda essas folhas. Então tu vai guardar, tá? E aí você vai ficar pronto para fazer a prova. O sangue chega a estar fervendo ali, tá? É assim que se faz prova. Não sair passear, vou ver o jogo do Palmeiras. Vou lá ver o jogo do Corinthians, tá? Pelo amor de Deus, você é amador, não seja amador, tá? Mas enfim, você vai chegar lá amanhã e tu vai pegar um camarada na tua fila e dizer, olha, vem cá, tu estudou? Gil, claro, estudei um pouquinho aí, deu para dar uma revisada boa aí no pré-prova. Beleza. Ah, não, mas então, eu estudei pouco, assim, eu acho que vai dar para passar. E tu pergunta para ele assim, olha, tu sabe para mim o que é teoria dos motivos determinantes? Se tu perguntar para ele o que é teoria dos motivos determinantes, o camarada vai simplesmente sumir de perto de você. Vai sumir, porque teoria dos motivos determinantes é uma teoria tão fácil, mas ela bota medo nos concurseiros. O que diz a tal da teoria dos motivos determinantes? Fala que um motivo, quando existente e ele precisa existir, ele precisa ser real, verdadeiro, tá? E ele precisa ser certo. Esse motivo, então, ele precisa existir de forma real, verdadeira, legal, sim. Agora, nem todo ato precisa ser motivado, sim. Então, se tu motivar o ato mesmo não precisando, esses motivos precisam corresponder à verdade. Motivos que foram falados aqui que não são verdade, geram a nulidade do ato. Baseado em quê, Franco? Baseado na teoria dos motivos determinantes. Porque no momento que você motiva um ato, seja por obrigação ou não, esses motivos devem ser real, verdadeiro. Se não for motivo falso, for motivo inexistente, nesse caso, devo anular o ato por vício de motivo. Ficou claro? Então a teoria dos motivos determinantes não é nada mais do que isso. Simplesmente isso. Joia? Muito bem. Bom, eu preciso falar rapidinho sobre a questão que envolve pressupostos, né? Atributos, que é muito importante para nós. Falar um pouquinho sobre isso aqui. Vamos lá. Atributos. Atributos nada mais são do que características, tá? Características. Nós temos basicamente duas características que aplicadas a todos os atos e duas que não. Presunção de legitimidade, tipicidade, autoexecutoriedade, e imperatividade. Muito bem. Esses dois aqui eu aplico a todos os atos. É uma característica geral. Aplico a todos os atos. Pronto. Estes aqui eu vou aplicar a alguns atos. Nem todos os atos têm autoexecutoriedade ou são imperativos. Mas todos os atos
tem a presunção de nascer verdadeiro ou já legal, e também são típicos, tá? Então, cuidado com essa palavra aqui, ó. Essa palavra é a junção de um ato ser ele legal e também verdadeiro. Por exemplo, se cair assim para você, a presunção de veracidade torna o ato verdadeiro na sua essência. Sim. A presunção de legalidade torna o ato legal. Sim. A presunção de legitimidade torna o ato já legal e verdadeiro. Então eu não sei se a banca vai cobrar legitimidade, que é ambas, ou vai pender para uma das duas. O que não pode é tu marcar que a presunção de legalidade presume-se verdadeiro e vice-versa. Então toma cuidado com essa questão, tá? Claro que essa presunção, ela é uma presunção relativa, ela é uma presunção juris tanto, eu posso quebrar essa presunção, sim, mas até que eu quebre essa presunção, eu tenho que obedecer o ato, logo tem aplicação imediata. O que torna, qual é a característica do ato que dá para ele uma aplicação imediata? Presunção de legitimidade. Porque se ele já nasce legal e verdadeiro, por que não segui-lo? Então a aplicação imediata vem da presunção de legitimidade. Agora, o que é, Franco? Um ato típico. Meu Deus, um ato típico aqui, ó. Esse ato típico é, olha aqui, ó. Todos os atos são típicos porque são previstos em lei. Pelo menos 3 requisitos são presos em lei: competência, finalidade e forma. Se 3 requisitos são presos na lei, então esse ato ele é típico. Isso evita o quê? Isso evita um ato 100% discricionário. Eu nunca vou ter ato 100% discricionário. Não, eu não tenho ato 100% discricionário. Por quê? Porque ele tem uma característica de ser, pelo menos parte dele, típico, preso na lei. Isso é uma característica nossa, isso é uma benese para nós, cidadãos, tá? Evita ato arbitrário. Evita ato arbitrário. Sim. Então, por quê? Porque não tem o ato 100% vinculado. Isso é tranquilo. Agora, Franco, não caiu tipicidade, não caiu presunção de legitimidade. Caiu essa coisa chamada autoexecutoriedade. O que é isso? Isso aqui tu nunca mais vai errar. Tu nunca mais na face da terra vai errar uma questão que peça para ti imperatividade, autoexecutoriedade. Por quê? Porque uma diz que eu não preciso do poder judiciário. A outra diz que eu não preciso do cidadão, da aquiescência do cidadão, para que eu possa efetuar o ato. Se fala assim para você, ó, esse ato é autoexecutável, logo não precisa do poder judiciário. Todos os atos, Franco? Não, alguns atos são autoexecutáveis, onde eu não preciso pedir pinico para o poder judiciário. Eu vou lá e já vou sancionar, eu já vou aplicar a sanção, já vou investigar, eu já vou automaticamente, eu diretamente, Poder Executivo, já vou efetuar o ato, ele é autoexecutável, tá? Agora, se falar para você que não precisa da aquiescência do cidadão, notadamente em atos de poder de polícia, fiscalizatórios, né? Ele tem então o chamado ius imperi, ele é imperativo, ó, não precisa do acorde do cidadão. Se não precisa do acorde da pessoa, seja ela jurídica ou física, mas não precisa da aquiescência, então estou diante do ius imperi, de cima para baixo, poder extroverso do Estado, todas essas besteiras aí do juridiquês, é basicamente um ato imperativo, imposto coercitivo, não depende do aquiescência do cidadão. Então são características do ato, chamado também de atributos do ato administrativo. Aqueles que têm todo e qualquer ato,
Todo e qualquer ato nasce verdadeiro, nasce legal, apesar que é uma presunção relativa. Todo e qualquer ato já é típico, pelo menos 3 dos requisitos são típicos. E alguns atos são autoexecutáveis, não precisam do Poder Judiciário, e outros são imperativos. Pronto, acabou. Não tem mais problema para ser resolvido no ato administrativo no que tange às suas características, tá? Beleza? Bom, deixa eu ver alguma coisa aqui. O Fox fez toda uma revisão, infelizmente eu estava fora. O Fox fez toda uma revisão, tem todas as matérias disponíveis aqui, tá? Se tu abrir a aba correspondente a vídeos, você vai ver toda a revisão voltado à Polícia Civil de São Paulo. Claro, nós temos o nosso curso intensivo, nós temos o curso de questões voltadas à banca da Polícia Civil, fenomenal. E nós temos também algumas revisões que estão aí. E essa revisão, a revisão que estava faltando, né? Então foi acertado ontem, eu acabei vindo hoje de manhã para não ficar carente, digamos assim, essa matéria de direito constitucional e de administrativo, pelo respeito e carinho que nós temos por vocês. Bom, muito bem. E eu tenho que falar agora, claro, aproveitando o tempo que me é dado, um pouquinho das outras matérias, né? Chega de atos. Mas não vai falar nada de anulação e revogação? Não. Anulação não é revogação. A anulação, tu sabe muito bem que eu vou anular um ato ilegal. Se falar para você que eu posso anular um ato, revogar um ato ilegal, isso é mentira. Eu tenho que anular, tu sabe muito bem disso, né? Então tem que anular um ato ilegal e revogar um ato que é inconveniente no oportuno. Essa é a grande diferença entre a revogação e a anulação. Quem foi nosso aluno sabe que eu faço aquela tabelinha, né? Uma tabelinha gigantesca aqui, num paralelo, sabendo o que é anulação, o que é revogação, exemplo de cada um, características de uma, características de outra, o que pode uma, o que não pode a outra, mas aí eu vou deixar claro para aqueles que são nossos alunos, porque não há tempo hábil para esta revisão. Joia? Muito bem. Poderes. Vai cair poderes? Vai cair poderes. Poderes. Lembrando que poderes, nós temos 4 poderes, tá? 4 poderes, são eles: poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar. Muito cuidado com essa banca no poder regulamentar, muito cuidado com isso. E o famoso poder de polícia braba. Polícia, tá? Não tem nada a ver com 3 poderes, simplesmente os 4 poderes administrativos. Bom, a pergunta é: o que vai cair de poderes? Que uma questão vai ter de poderes. Se é fato notório, fato que não precisa nem ser comprovado. Amanhã vai ter uma questão de poderes. Eu acho, tá? A mãe de Ná desceu. Eu acho que a Polícia Civil irá cobrar uma questão envolvendo poder disciplinar e poder de polícia. Por quê? Porque esses 2 poderes aqui, esses 2 poderes, eles são aplicados pela administração pública para falar com o servidor, com alguém que está vinculado à administração. Se eu estou falando num vínculo, seja contratual ou não, mas é um vínculo unindo a administração pública com aquela pessoa física ou jurídica, eu estou falando de poder hierárquico e disciplinar. Se eu não tenho vínculo, se é para um terceiro, um transeunte, um cidadão qualquer, eu estou falando de poder regulamentar ou poder de polícia. Aqui não tenho, aqui é um poder externo, tá? E essa é a grande diferença que eu quero que você coloque aí já, que esse aqui é um poder externo, é um poder que vai ser utilizado para com o cidadão, e aqui é um poder interno. São poderes internos que eu vou utilizar com o servidor ou com quem está contratado pela administração pública. Joia? Muito bem. Básica de cada um deles. A palavra-chave que você vai encontrar aqui, chama-se hierarquia. Tudo baseado
que é oriundo do poder hierárquico, é, obviamente, oriundo da hierarquia. Logo, o que eu tenho? Se eu posso delegar, a delegação é uso do poder hierárquico? Sim. A avocação também? Sim. Então, o poder de delegar e avocar vem da hierarquia, logo vem do poder hierárquico? Sim. Beleza, pode marcar 100% correto. Agora, poder de controle e comando. Comando e controle, CO2. Comando e controle vem da onde? Do poder de polícia? Não, poder hierárquico. O poder de dar ordens vem do poder hierárquico, não tem como. Poder de revisão dos atos do subordinado, vem sempre do poder hierárquico. Poder de atos internos, vem da onde? Poder hierárquico. Mas, Franco, o poder de pedir atos não é poder regulamentar? Não, o poder regulamentar é atos externos. Quando tem um ato interno, é poder hierárquico. Portaria para nomeação de uma comissão licitatória, portaria para a comissão de PAD, tem nada a ver com cidadão. A expedição de uma portaria para a abertura de uma comissão de PAD é uso do poder hierárquico, porque é a definição de atos internos, Dio Santo. Ficou claro? Tudo vem daqui da palavra-chave, hierarquia. Agora, e o uso do poder disciplinar? O uso do poder disciplinar, que também deriva do poder hierárquico, sempre vai ser ligado à abertura de um procedimento administrativo ou aplicação de sanção. Sempre quando estiver falando de abertura de um procedimento administrativo ou já na aplicação da sanção, aí estou falando sim de poder disciplinar. Joia? Agora, o que tu tem que verificar aqui? Isto aqui, ó. Por quê, Franco? Porque é isto aqui que vai diferenciar disto aqui. É o vínculo. Qual é a aplicação da sanção oriunda do poder disciplinar para o poder de polícia? Aqui eu tenho vínculo. Que tipo de vínculo é esse, homem de Deus? Pode ser um ato. Por exemplo, você é um servidor. Pode ser um contrato. Por exemplo, você é um concessionário, uma permissionária, uma autorizatária. Mas entenda, você tem que ter um vínculo que liga você à administração pública. Oriundo do poder hierárquico, eu posso punir um particular utilizando o poder disciplinar? Sim, se eu tiver vínculo. Se eu tenho vínculo, eu posso punir. Por isso que eu posso punir uma empresa contratada, meu Deus do céu, que não passa de uma empresa privada, entendeu? Agora, eu posso punir sim. Qual é o primeiro passo? Abrir um procedimento administrativo. Qual é o segundo passo? Entregar contraditório mais ampla defesa. Terceiro e último passo, aplicar sanção. Por que tu vai destacar isso aqui? Porque tu não vai nunca aplicar uma sanção antes de abrir um procedimento e entregar o contraditório ampla defesa. Se tu fizer isso, é porque tu está falando de poder de polícia, tá? Porque o poder de polícia, sim, o poder de polícia eu não preciso abrir o procedimento, entregar o contraditório prévio. Eu posso diretamente, imediatamente, primeiramente aplicar a sanção para depois, se for o caso, entregar um contraditório para o cara. Dada a multa de trânsito, ou abre um procedimento na hora para você. Não, multa de trânsito e você vai fazer a defesa depois lá, não sei quando. Tá? Então é diferente. Poder regulamentar, tome um cuidado. O poder regulamentar vem do grande poder normativo. Tá? O poder regulamentar vem do poder normativo. Fica claro? Por quê, Franco? Porque o poder normativo, eu posso expedir instrução normativa, eu posso expedir, por exemplo, portarias, eu posso expedir resoluções e também eu posso expedir decretos. Quando eu estiver emitindo decreto, aí sim eu estou falando de poder regulamentar. Aí eu estou falando de poder regulamentar. O ato que caracteriza o poder regulamentar chama-se decreto.
E nós temos apenas 3 autoridades no Brasil que podem expedir decreto. Quem é que pode expedir decreto? Chefe do Poder Executivo. Ou seja, um presidente da República, um governador ou um prefeito. Eles podem expedir decreto. Um decreto chamado decreto executivo nunca vai poder inovar o direito. O decreto executivo não, ele simplesmente complementa a lei que já existe. Isso chama-se decreto executivo. Então, em regra, eu tenho o que eu chamo de decreto executivo. Ele não inova a lei, ele é norma secundária. E aí vem uma coisa chamada decreto autônomo. O decreto autônomo, ele inova o direito, tá? Ele é uma exceção e só é aplicado, obviamente, nas questões constitucionais, lá no artigo 84.6 da Constituição Federal, na Constituição de São Paulo, caso esteja previsto, e nas leis orgânicas municipais. Então, hoje eu tenho 2 tipos de decreto e os 2 são oriundos do poder regulamentar. Poder regulamentar é quando eu quero regular algo para a sociedade, para o cidadão, entendeu? Muito bem. E aí vem o poder de polícia. O poder de polícia vai estar amanhã nessa prova, esse é fato. Agora, como que eu lembro o que é poder de polícia? É um poder de fiscalização. Tu tem que ler o poder de polícia como sendo um poder de fiscalização, tá? Tu vai colocar assim, ó, o que é poder de polícia? É o poder de fiscalização. Isso é poder de polícia. Toda vez que falar para você que eu estou restringindo, restrição ou regulamentação ou regulação, restrição ou regulação de direitos e bens de terceiros ou de particulares, eu estou diante do uso do poder de polícia. Não entendi, Franco. O poder de polícia sempre é um poder de fiscalização que nós temos, a administração tem em prol da defesa dos interesses coletivos e vai poder regular, restringir direitos. Tu pode simplesmente pegar teu carro e dirigir? Não, tem que tirar uma carteira de motorista. Tu pode pegar uma arma, comprar e sair atirando? Não, tem que ter um porte de arma. Tu pode simplesmente construir uma casa e sair morando? Não, tem que ter um habite-se. Tu pode abrir um boteco e vender cachaça? Não, tem que ter um alvará. Então, nós estamos limitando direitos e bens particulares através de um poder de polícia que não passa de um poder de fiscalização. Ponto. É uma restrição, regulação de direitos e bens particulares que não, repito, não tem vínculo. Se tiver vínculo, é poder disciplinar. Aqui eu não tenho vínculo. Ó, não tem vínculo. E se não tem vínculo, eu posso punir diretamente? Sim. Eu preciso abrir um procedimento administrativo aqui? Não. Eu preciso abrir um contraditório, uma ampla defesa aqui primeiro? Não. Quer dizer então que é só pegar e sancionar? Sim. Aqui eu aplico a sanção diretamente sem ter procedimento administrativo. Porque procedimento administrativo, contraditório, ampla defesa e blá 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 e blá blá blá, só quando eu tenho poder disciplinar. Aqui primeiro e diretamente eu aplico a sanção e depois eu entrego, se for o caso, uma ampla defesa contraditória se eu quiser me defender. Tá? Então aqui eu não tenho vínculo. Beleza, moçada? E aí, para finalizar o poder de polícia, eu tenho uma dica para você. Claro, se eu falo em dica, estou falando nas 4 principais características do poder de polícia. E é uma questão muito boa, a questão que envolve a dica. Por quê? Porque tem a regra e tem várias exceções, tá? Vamos com calma. O que é a dica? Ser ele discricionário. O poder de polícia é discricionário, em regra. O poder de polícia é indelegável.
O poder de polícia é coercitivo. E o poder de polícia é autoexecutável. Autoexecutável. Se tu não percebeu, essa dica corresponde às 4 principais características do ato, tá? Do poder de polícia, ok? Muito bem. Qual é a primeira regra? Saber quais são as características. Dica: discricionário, indelegável, coercitivo e autoexecutável. Pronto. As exceções. Agora cuidado com o que eu vou falar para você. Ele é, em regra, discricionário. Mas como assim o poder de polícia é discricionário? Quer dizer, então, que eu posso ficar paradão lá, agente sanitária, eu sou agente de trânsito, eu sou auditor da Receita, está passando uma infração ali, eu não vou, eu tenho a discricionariedade de punir ou não? Peraí, não é assim. Aqui a discricionariedade está na escolha da amostra. Está onde tu vai investigar, onde tu vai fiscalizar, perdão. Onde tu vai fiscalizar. É claro que eu não posso fiscalizar todos os botecos da cidade, eu não posso fiscalizar todas as farmácias, eu não posso fiscalizar todas as ruas. Então, na escolha da amostra fiscalizada, é discricionário o uso do poder de polícia. Agora, aconteceu a infração, tu tem que punir. Isso é fato, é um ato vinculado, tá? Tome cuidado com o que você vai ler. Ele é indelegável, em regra. Ó, nunca, escreve assim, asterisco, que o Franco falou que é para anotar. Nunca você vai marcar uma questão que diz que é possível a delegação, é possível que uma pessoa jurídica de direito privado seja titular de um poder de polícia, mesmo sendo uma empresa pública ou sociedade de economia mista. Não, tá? Não é. Então nunca tu vai marcar isso aqui, porque quem é titular de poder de polícia é uma pessoa jurídica de direito público, tá? Então esse ato, esse poder de polícia, ele é indelegável, vírgula, quando eu posso delegar atividades fim, ou atividades meio, desculpa, tá? Atividade meio pode ser delegada. Por exemplo, a minha cidade aqui, tem uma empresa pública que cuida do trânsito. Tá? Cascavel tem a CETRANS aqui. É uma empresa pública municipal que tem lá seus agentes contratados, são agentes de trânsito contratados. Muitos deles alunos Focus, inclusive. Tá? Enfim, e o guardinha ali, o guarda brabão, tá anotando, tá recolhendo multa. Mas ele ele está simplesmente exercendo uma atividade meio de coleta. Sabe quem vai de fato te multar? É o município. É um órgão municipal, é uma pessoa jurídica de direito público. Porque uma empresa estatal, uma sociedade economia mista de direito privado, elas não podem ser titulares de poder de polícia, muito menos uma empresa privada, muito menos uma pessoa física. Ele é indelegável. Agora, a possibilidade de eu delegar atividades meio, a coleta de informações, por exemplo, numa balança, no ABR, aquilo ali é uma empresa concessionária, uma empresa privada, desculpa, que está lá, né? Então, cuidado com essa questão aqui de ser ele indelegável. Coercitivo não tem, né? Coercitivo, o ato é, com certeza, imposto, um ato de império, então ele vai ser... Ninguém vai perguntar se você quer ou não levar a multa, simplesmente você vai levar a multa e acabou, tá? E é autoexecutável porque nós não precisamos ter uma ordem judicial debaixo do braço para fiscalizar os setores. Então, ele é autoexecutável, não precisa do poder judiciário, Ficou claro? Então, tudo isso são informações fundamentais. Temos que lembrar, no que tange a autoexecutoriedade, a colega lembrou aqui que a multa, obviamente, ela não é autoexecutável. Mas o ato multa, tá, colega? O ato multa não é autoexecutável, porque eu só posso executar, obviamente, através da execução judicial depois. Beleza? Muito bem. Mas eu posso, sim, coletar essa multa, certo? Joia. Bom, o que acontece? Nós temos aqui um tempinho. E aí eu gostaria de conversar com vocês, lembrar vocês sobre 2 assuntos específicos.
Quais são os assuntos específicos? Além de atos e poderes, que com certeza absoluta estarão amanhã na sua prova, e eu trouxe aqui para vocês, claro, os assuntos que mais cairão em prova e com certeza estarão amanhã. Não que o teu edital te resuma, tu sabe disso, não que o teu edital se resuma a atos e poderes, longe disso. Nós temos muito mais do que isso, né? Mas, claro, numa revisão de 1 hora, 60 minutos, eu tenho que escolher aquele assunto que mais cai em prova, com a probabilidade de passar maior quantidade de informação útil para você. É essa a minha missão. E aí veio atos e poderes, e eu creio que se nós não acertarmos em cheio amanhã, pelo menos 90% da tua prova de direito administrativo está aqui atrás de mim, tá? Bom, detalhe, existem 2 leis específicas que serão cobradas para você, tá? A lei a 13188, que é a lei do direito de resposta, que é importante, é boa, né? Nós gravamos o intensivo em cima disso, e nós temos a lei 8429, a lei da improbidade administrativa. Sem dúvida nenhuma que pelo menos uma questão de cada uma estará amanhã. Mas sem dúvida nenhuma. Então, assim, não é uma coisa absurda. Franco, eu não comprei o teu intensivo, eu não comprei o curso de resoluções de questões do Focus, porque eu não tinha dinheiro. Não é conversa, porque o preço aqui estava 30 conto, 40 pilas, tá curso de menos de 100 pila aqui o curso do Focus, tá? Pelo amor de Deus. Tá? Um curso que está abaixo de 100 reais. Pelo amor de santo Deus, é o teu futuro, tá? Nós oferecemos uma aula de qualidade por um preço de 50, 60 reais. Curso completo, não é uma matéria, curso completo, tá? Então verifica no site aí que são questões que são cursos aí que vale a pena. O Fox está quebrando a banca literalmente, tá? Mas enfim, tu não comprou, tu não teve acesso, não conhecia, beleza. Agora para os próximos tu vai ser nosso aluno com certeza. Agora, não custa nada para você pegar e ler, até amanhã, se for o caso, a Lei 8429, que tem lá 20 artigos. Leia, principalmente, vou te falar quais artigos tu tem que ler da 8429. Tu tem que ler os 3 primeiros artigos, que fala de quem pode cometer e quem pode sofrer um ato de improbidade. Tu tem que ler os artigos 9, 10 e 11, os artigos 9, 10 e 11, que trata dos atos em si, o que é um ato de improbidade, que causa enriquecimento, que causa dano e que fere princípios. Tu tem que ler especialmente o artigo 12, que vai trazer para você uma informação de quais sanções que eu posso aplicar no ato de improbidade, e tu vai verificar que nunca ninguém vai ser preso por ato de improbidade. Por quê, Franco? Porque prisão não é uma das 5 sanções previstas no artigo 12 da lei. Aí aparece lá amanhã uma questão de improbidade. Letra A, marque aqui uma sanção que não é possível, não é prevista na Lei 8429. Letra A, restrição de liberdade. Pronto. Restrição de liberdade é uma sanção que não está prevista na Lei 8429 para quem comete ato ímprobo. Entendeu? E tu vai ter que ler, obviamente, os artigos que falam da prescrição. A prescrição, nós temos hoje 3 prescrições, não é mais 2, são 3 prescrições, né, que são aplicados aí no ato ímprobo. Pronto, leu. Você leu sujeitos, leu atos, leu sanções e leu prescrição, matou questão de improbidade. E vale a pena dar uma olhadinha, claro, na lei do direito de resposta, que com toda certeza terá sim uma questão de lá. E muito cuidado com os prazos do direito de resposta, tá? Muito cuidado com os prazos de direito de resposta. É uma mãe de Ná que está descendo aqui agora, que eu acredito que vai vir mais ou menos o que nós conversamos nessas 2 horas, tanto na matéria de constitucional quanto na matéria de direito administrativo, tá? Fiz o meu melhor aqui para te ajudar, uma aula totalmente aberta. Claro, nós temos na nossa aula, no nosso encontro matinal, isso aqui e muito mais. Esse quadrinho aqui, obviamente, é uma aula inteira que eu dou, de 3 horas, né? Uma aula inteira só de poderes, resumida em uma questão de 10 minutos aqui. Então é muita coisa, eu sei disso, tá? Mas eu confio em que você já estudou, confio em que você já fez exercício, você já se preparou, você está bem, já chegou em São Paulo tranquilo, você está aí estudando no hotel, está estudando aí na casa de algum parente, né? Sempre tem algum parente para ajudar nessas horas. Mas enfim, amanhã sai cedinho, tenta não pegar trânsito, que é impossível em São Paulo, mas tenta escapar.
né? Sai concentrado, sai firme, sai com a cabeça boa para fazer uma boa prova. O edital tá longo, o edital tá difícil, tá para todo mundo. Todo mundo vai enfrentar a mesma prova, tá? Então fique tranquilo, fique calma. A vaga tá lá te esperando. É uma primeira fase agora. Joia? Muito bem. Então eu vou aqui para a parte final. Meu Deus do céu, deixa eu ver aqui. Muito obrigado pela presença de todos vocês aí que estão participando. Se for possível, se for do teu agrado, dá aquele positivo para nós aqui, que esse like é importante para nós, né? Vim aí no sábado de manhã para poder passar as informações, para te ajudar, para não deixar carente essa matéria de direito administrativo e constitucional que estava faltando aí. Mas dê o teu joinha não só para a minha aula, mas para todas as aulas que nós aqui do curso, porque é isso que movimenta o nosso canal, é isso que nos motiva, né, a vir aqui no sábado de manhã a trazer informações abertas aí, 0800, tá? Eu só quero que você dê o teu joinha, que vale muita pena para nós, tá? E também, se for o negativo, eu quero que você fale para nós, olha, eu não gostei da aula por isso, por aquilo, eu não gostei da aula dele porque eu não entendi a letra. Tudo bem, você vai entrar na fila, então, porque tem milhões de pessoas que não entendem a minha letra, mas tenha fé em Deus, a minha letra vai melhorar, tá? Eu já sei que essa é uma das deficiências que eu tenho que suprir. Muito bem, mas fora isso, você está convidado a assistir, a participar do nosso canal. O canal do Fox é extremamente ativo, né? Tem aula ao vivo de todas as matérias, todos os dias. Então vem para cá, clica ali e toda hora você vai estar sendo informado das aulas que estão sendo ministradas aqui, tá? Se quiser algum contato direto, essa aqui é a nossa página, vai lá, nós postamos algumas informações importantes. O nosso Instagram, que é onde eu tenho contato imediato, direto com vocês, tá? O contato do professor Eli Franco. O nosso canal mais voltado a direito público, administrativo, constitucional e principalmente direito eleitoral, né? E o nosso e-mail particular, caso tu tenha alguma dúvida com anexos, né? Aquela dúvida gigante. Joia? Se você é nosso aluno, muito obrigado pela sua escolha. Se você não é nosso aluno ainda, vem para cá, faça parte da melhor equipe, faça parte de um curso que está inovando, sempre inovando no Brasil, é pioneiro na aula online, ao vivo, né? Nós somos os primeiros aí, se não me engano, somos os primeiros a lançar a aula ao vivo online e com certeza bons professores, ótimos materiais que vão agregar valor à sua vida, pode ter certeza disso, tá? Tranquilo? Um abraço especial para Madeira, Simone, Fernando, a Cat, o Marcos Vinícius, brigadão, tá? Rogério Torres, tá afinado, hein, Rogério? Continua assim, tá, cara? Continua assim que tá muito bem. A Fabiana, o Cleiton, Joelma, Ana, um abraço para você, tá sempre presente conosco aqui. A Renata, que mais? O Márcio, né? Pessoal que está nos assistindo ao vivo. Brigadão, Cícero. Esse pessoal que está nos assistindo ao vivo acompanhou nossa aula. E se você não acompanhou, não tem problema, vai ficar disponível também, tá? Um bom almoço para vocês. Aproveitem a tarde de sábado. Aproveitem para revisar. Vão dormir cedo. Fiquem tranquilos que amanhã vai dar tudo certo. Um abraço. Até mais.